meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio Região, você é o nosso convidado a participar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, todos os domingos às 8h30 da manhã. E também na congregação no bairro da Vila Esperança, onde nós estamos no mesmo horário também, na Rua Antônio Venâncio Lopes 2034. Você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presencial. Como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor reunido no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E encerramos, queridos, até a lição 8, heresias que negam a pessoa de Cristo Jesus. E a lição 9, já tratemos sobre heresias acerca do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E aí você me pergunta, pastor, mas não tem nenhuma com respeito a Deus? Não. Porque as pessoas têm facilidade em reconhecer quem é Deus. Reconhecer quem Deus é. Só que quando chega na pessoa do Senhor Jesus, eles têm dificuldade em reconhecer que Ele é Deus também. Exatamente porque Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, enviou o seu Filho, Ele veio aqui ao mundo, experimentou a experiência humana, sofreu e morreu. Ou seja, as pessoas não aceitam. Como que pode um Deus morrer? Como que pode um Deus, uma pessoa que se diz rei, nascer numa manjedoura? Rei tinha que nascer num palácio, em berço esplêndido. Então as pessoas têm dificuldade em reconhecer quem é essa pessoa de Jesus. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós já interpretamos isso aqui. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Não são três deuses, como nós tratamos esse trimestre, praticamente aí quase todo. Não são três deuses. Precisamos entender isso. É um Deus só em três pessoas da Trindade. Até no batismo, o próprio Senhor Jesus mandou que se batizasse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas iguais em essência, em poder e majestade e divindade. E tratemos a lição 9 sobre quem é esse Espírito Santo, esse Paracleto, em grego, que é como alguém está ao lado, perante um tribunal, como nosso advogado de defesa. É o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso encorajador. Ele vem nos encorajar. Ele vem para nos animar. Ele vem para nos fortalecer. Esse consolador, ele vem também para capacitar e aperfeiçoar os crentes. E desse mesmo Espírito Santo vai desencadear a lição de número 10 do dia 9 de março de 2025. Por quê? Porque a lição 10 vai tratar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. A partir dessa lição vai tratar sobre a igreja, sobre os seres humanos, com respeito a Deus. E quando falamos sobre o Espírito Santo, pegando da lição passada, Jesus prometeu que Ele rogaria ao Pai e Ele enviaria outro Consolador. Ou seja, é o rogo, do Senhor Jesus. Ele disse que tinha que ir ao céu, esse outro,
nós já estudamos, é halos, outro semelhante, não é heteros, outro diferente, outro semelhante a ele. Ele disse que quando esse Consolador viesse, ele faria 3 coisas com respeito ao pecado do homem. João capítulo 16, versículo 7 ao 11, diz assim: Todavia digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Versículo 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é esse aqui? É o Espírito Santo de Deus, que trabalha dentro de nós, que trabalha dentro do homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus vai explicar, por causa do pecado porque não crê na pessoa do Senhor Jesus. Veja que tem que ter uma ação divina e uma ação humana. Se eu estou em pecado, se eu sou pecador, eu devo crer no Redentor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E entrar por essa porta. E trilhar por esse caminho. E isso é importante nós entendermos. Convencerá então do pecado. Do pecado porque não crê na pessoa de Jesus, da justiça porque ele vai para o Pai e não vereis mais, ou seja, a ausência do Senhor Jesus, restará então o juízo, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, Satanás, ele já está julgado, só falta a sua sentença, ele já está condenado, só falta ele ser sentenciado. É como aquele preso que já passou por julgamento, mas falta a sentença ser aplicado nele. Então é esse Espírito Santo. Então nessa lição nós vamos tratar sobre o pecado. Pecado esse que originou-se em Satanás, e ali no Jardim do Éden incorporou na serpente, induzindo então a Eva, e Eva induzindo Adão a pecar. Perceba que o pecado estava dentro de Satanás, originou-se nele. Até alguns falam pecado original, outros não interpretam como uma forma de se falar pecado original, porque daria a entender que foi Deus que criou uma origem com o pecado. Pastor, mas Deus criou o mal. A Bíblia diz que Deus criou o mal. Sim, foi Deus que criou, mas ele criou o mal inativo. O mal para Deus é como aquele notebook que eu tenho ali. Aquele notebook, ele funciona, mas ele está inativo. Por quê? Porque ele está fora da tomada. Então Deus criou o mal como algo assim inativo, como está fora da tomada. É eu que vou acionar aquilo ali. Então Deus criou o mal, mas foi o homem que acionou esse mal. O homem que buscou esse mal. Porque Deus não criou Adão e Eva impecáveis. Assim também como os anjos que pecaram. De uma maneira diferente do homem, porque os anjos são espíritos, mas também foram criados impecáveis. Impecáveis quer dizer o quê? Não foram programados, criados como robô para não pecar. Não. Dentro disso tudo, quando Deus criou o homem, ele já deixou dentro do homem e da mulher o chamado livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o direito de escolher. Então eu posso escolher o bem ou eu posso escolher o mal. O bem que eu escolher tem as consequências do bem. E o mal que eu escolher tem as consequências desse mal também. Perceba que lá em Gênesis 3:6, o pecado entra no ser humano, no homem ou na mulher, une Eva,
E disse ela, e vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Perceba que é atraída pelo olhar. É atraída pelo olhar. Veja que vem de fora para dentro. E agradável à vista. Agradável aos olhos, boa para se comer e agradável à vista. Ou seja, ela era agradável aos olhos, boa para se comer e para dar um entendimento. Perceba que entra pelo olhar. É como um peixe, ele é atraído pela isca. Mas por quê? Porque ele olhou para aquela isca. Ele foi atraído então pelos olhos. A isca foi algo para atrair ele. Mas ele foi pego pelos olhos. Se ele não olha aquela isca e não é atraído, ele não é pego. Assim Eva foi atraída pelas vistas. É o que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Que era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. 1 João 2,15. Aqui eu vejo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A concupiscência da carne, porque ela disse que era boa para se comer. A concupiscência dos olhos, porque ela diz que é agradável à vista. E a soberba da vida é porque ela diz que era para ter entendimento. O pecado já é um orgulho. O homem que peca, ele é orgulhoso. Porque ele confia em si mesmo. Porque ele confia nos seus talentos. Porque ele confia nas suas capacidades. Porque ele confia na pessoa do homem. Quando falamos então sobre pecado, nós vamos entender que já começou ali com Satanás. E depois ele vai ali, incorpora na serpente, seduz a Eva e Adão. Então não originou ali no jardim de Deus. Iniciou neles. E 1 João 2,15, João ratifica isso. As três fontes que entra o pecado. Quando falamos sobre pecado, queridos, eu preciso entender que existe pecados de comissão. O que são pecados de comissão? É aqueles que eu faço conscientemente. É aquilo que eu estou cônscio daquilo que eu estou fazendo. E o que é pecado o segundo tipo de pecado, pecado de omissão. É quando eu deixo de fazer alguma coisa. É quando eu estou compactuando com alguém que está errado. Tiago diz, capítulo 4, 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado por deixar de fazer alguma coisa. Omissão. Se eu não prostituo, adultero ou rouba, mas eu compactuo, como diz lá em Romanos, mas eu compactuo com alguém que faz aquilo ali, eu estou pecando a mesma coisa. E existe também o terceiro, que é chamado de transgressão. Pecado, então, é a transgressão da lei. O que é a lei? A lei é a lei moral que nós temos. Existe a lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral e a civil está em vigor. Ela continua. As leis cerimoniais das liturgias, não. Então, o pecado é a transgressão da lei. O que é transgredir? É ir além, é o passar por cima daquela lei. Então, a lei ela vem para frear o homem, para frear o pecado. Então, quando o homem peca, ele transgride, ele passa por cima da lei, ele vai além da lei. Pecado é trabalhado na teologia, que vem do grego amartia,
ou hamartia, que quer dizer errar o alvo. Então, quando eu não acerto esse alvo, ou estou lançando no alvo errado. Porque se eu estou pecando, Filipenses 4:14 diz, Paulo diz, prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo. Então, quando Deus criou Adão e Eva ali no Jardim do Éden, criou com um alvo específico. E qual era esse alvo? Eles manter comunhão e relacionamento com Deus. Ele criou com esse propósito, com esse alvo específico. Deus criou o homem com esse alvo, esse propósito específico, manter sempre comunhão com Ele. Veja que na viração do dia, Deus se apresentava ali no Jardim do Éden. Deus se apresentava ali nesse entardecer. Eles tinham uma visita de Deus ali. Só que depois eles foram expulsos ali, não tem mais essa visita, não tem mais essa comunhão. Quebrou essa comunhão. O pecado quebra o elo de relacionamento com Deus. Ela nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão com Deus. Isaías 59. E o verso 2, os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e vosso Deus. E o 1, ele fala, as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o pecado separa o homem de Deus. E do hebraico eatá, que tem a ver com o mal moral. Do hebraico eatá ou ratá, depende da pronúncia, que tem a ver com o mal moral. E hamartia quer dizer errar o alvo. Isso é pecado. Perceba que lá em Gênesis 3, mantinha comunhão com Deus. João 3,16, Deus amou o mundo e se entregou pela minha e sua vida. A doutrina bíblica, tópico 1, do pecado e a sua extensão. O autor do pecado, né? Quem é o autor do pecado? A serpente que enganou Eva. É o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, 9. Uma hora aos demônios, porque eles já eram bons, se tornarem anjos maus, e alguns estão presos, como diz lá em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Que é onde se originam os demônios. E se transformaram em demônios. Esse é a origem. Veja que lá no Gênesis é chamada de serpente, no Apocalipse é chamada de dragão. Quantas pessoas já se alimentou até chegar em Apocalipse? Fez quantas pessoas errar? Perder sua família, perder seus casamentos, comunhão com os filhos. É o diabo, é chamado de antiga serpente. Perceba que, ponto 2, foram abertos os olhos de ambos. Ele sai da fase da inocência para a fase da consciência agora dos seus pecados. E o pecado traz morte espiritual e trouxe também a morte física para Adão e Eva. Porque Deus tinha dado uma ordem para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Deus tinha dado essa ordem e eles desobedeceram. E esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Ponto 3. Eu preciso entender que o pecado tem as suas consequências. Porque eu preciso entender que Deus perdoa aqueles o pecado, mas não as suas consequências. Se eu estou em pecado e eu cheguei a Deus, se arrependi, Provérbios 28:13, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, alcançará um processo. Deus não perdoa as consequências porque elas vão vir naturalmente, porque é como uma semente que é semeada. E talvez isso demore e a pessoa ache que Deus está aprovando alguma coisa, mas é por causa da longanimidade de Deus. Não podemos abusar da graça, dessa elasticidade da graça. O pecado tem as suas consequências. Nos lembrei aqui do salmista Davi, quando ele pecou com Betseba em adultério, ele teve um filho, esse filho nasceu morto. Davi, ele confessa, se arrepende, o Salmo 51 ele expressa isso,
ele diz lá que ele não vinha a ele, mas ele iria ao seu filho. Ele alcançou a sua salvação. Por quê? Por quê? Porque ele se arrependeu. Não teve remorso ou chorou, como muitos na Bíblia se arrependeram, alguns se arrependeu e foi até a pessoa errada, no caso de Judas. Não foi a Cristo buscar o perdão, a reconciliação, foi nas autoridades, né, na religião. Outros até confessou para o homem, mas não confessou para Deus, então não foi perdoado por Deus. É como aquela mãe, que ela vem a Cristo, ela se converte, ela está no mundo das drogas, mas ela ficou grávida, ela veio para a igreja, ela fez uma aliança com Cristo, mas o seu filho pode ter as consequências de o bebê vir com alguma anormalidade, alguma enfermidade por causa dos efeitos da droga. Porque essas são as consequências do pecado. Talvez você diz, mas eu não estava lá no Jardim do Éden. Eu não estava lá quando Adão e Eva pecou, mas eu também não estava quando Jesus morreu lá na cruz, mas eu aceito pela fé. Eu não estava lá, mas herdei o pecado de Adão e Eva. Porque o pecado de Adão e Eva não foi um pecado particular, foi um pecado universal, atingiu toda a humanidade. Mas eu não estava lá na cruz e alcancei a minha salvação porque eu creio no sacrifício do Senhor Jesus. Que essa extensão do pecado, ponto 4, o professor enfatiza isso. O pecado, ele tem a sua extensão, ele corrompe o homem na sua totalidade. Corrompe o espírito, corrompe a alma e corrompe o corpo. Por isso que tem que ser tratado o espírito, a alma e o corpo. Então essa visão dualista, essa visão dos gnosticismo, de que Deus só quer o coração, que tudo que o homem tem com Deus é no espírito, e o corpo é má, a matéria é má, você pode fazer o que você quiser, isso é ilusão, isso é um engano, isso é uma heresia. 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo disse, e o Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então tem que ter paz no espírito, paz na alma e paz no corpo. Mas há muitas pessoas que têm paz no espírito, mas a sua alma está perturbada. Como diz o Salmo 42, da família de Cloé, porque está abatida a minha alma. Espera em Deus. Então a alma precisa também ser entregue a Deus. Pastor Elias Cabral ensina isso. Quando o Espírito Santo toma o homem, trabalha na esfera da mente, na esfera da vontade e na esfera da razão. Quando eu tenho esse Espírito, ele tem que preencher a minha vida completamente. Eu tenho que produzir o fruto do Espírito, Gálatas 5,22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E as obras da carne são muitas, que são classificadas ali em Gálatas capítulo 5. Deus, quando criou o homem, ele criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, queridos. Originalmente. A palavra imagem no hebraico é tselen, que tem a ver com uma representação, como algo que representa. E semelhança é demote. Gênesis 1:26, criou Deus o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem conforme a sua semelhança. Essa imagem aqui é o chamado de imagodei, né? Esse imagodei no latim quer dizer imagem de Deus. O homem foi criado originalmente a imagem de Deus. Tem a ver com a moral. Consciência moral, um ser livre, criativo. Veja que um representante da criação, veja que Adão ali, Deus deu autonomia para ele colocar nome nos animais. Ter consciência, uma consciência moral. Essa imagem aqui tem a ver com a moral. Que é a ticela, quer dizer, uma representação. É como se um fusca grande e aquele fusquinha pequeno, ou seja, uma representação daquilo ali, de uma realidade.
E semelhança é demote, que quer dizer um reflexo ou uma projeção de uma sombra. Quando você vê a sombra de alguém no chão, é porque o sol reflete sobre ele. Então precisamos ter esse sol da justiça, que é Cristo, que ele vai refletir na minha vida, e aí nós vamos ter nós vamos ter esse reflexo de Cristo, das ações de Cristo. Como ensina o nosso pastor Edivanir, o nosso pastor presidente, ele nos ensina muito bem quando ele fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus na criação, não na formação. Gênesis capítulo 1, 26. Gênesis capítulo 2, formou o Senhor o homem do pó da terra. Na formação ele pega o pó. Na criação, imagem e semelhança, mas ele perdeu. Gênesis 5, 3. Adão agora vai ter filho conforme a sua imagem e a sua semelhança. Caída de Adão e Eva. Mas Romanos 8, 29, nós vamos entender que essa imagem é recuperada em Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo. Precisamos combater também essas heresias, tópico 2, que nega o advento do pecado. Né? Não podemos viver uma vida de antinomianismo, como diz aí o comentarista na lição, uma vida sem regras, sem lei, sem disciplina, né? Combater, ponto 1, pelagianismo. Pelágio dizia o quê? Pelágio, né, é um monge erude britânico, 360 a 420, foi transferido para Roma em 409, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, 354 a 430. Qual era o seu conteúdo doutrinário, né, que aparentemente parecia mais ética e não teológico, mas veio uma controvérsia. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas um homem chamado Celestio, um jurista romano de origem britânica. E a fonte dessa doutrina pelagiana dizia o quê? O que eles diziam? Que o ser humano não nasce em pecado. E isso é engano. O homem já nasceu com a sua natureza pecaminosa. Romanos 5,12. O pecado atingiu a toda a humanidade. Passou a todos os homens. E com essa interpretação é um absurdo, porque eles vão entender coisa terrível. E não, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Para eles não existe pecado original, não existe corrupção geral do ser humano. Isso é uma heresia. A resposta bíblica é dizer que o homem é mau, como diz Romanos 3, do 10 ao 12. O homem, ele é mau, desde a sua meninice. Ele vem da origem do pecado. Né? Precisamos entender isso. Esse fato é muito importante e isso é confirmado na própria experiência humana. É só você fazer um paralelo entre o antes da queda e o depois. O homem que vive em paz, perdeu a paz. Vive em comunhão, perdeu a comunhão. Vivia com a presença de Deus, perdeu essa presença. Desfrutava da comunhão, perdeu. Agora vai ter as consequências, né? O suor ali, trabalhar com suor. O homem já trabalhava, mas agora mais doloroso. A mulher, multiplicador, e a serpente anda arrastando. Pronto, a consequência veio. A própria experiência já fala isso. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Jesus morreu em favor dos pecadores porque havia essa necessidade. O Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz, para eles, foi um escândalo. Para o mundo é um escândalo. Uma ofensa para os que estão em trevas. Então precisamos combater essa doutrina pelagianista. E o tópico 3 enfatiza isso. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Esses pensamentos pelagianistas. Dessas religiões reencarnacionistas. Que negam a queda do homem. Aqui o movimento ciência cristã que nega a existência do pecado. Dessa ciência cristã eles falam que é a ausência do bem. Pecado não existe, isso é coisa da cabeça do homem. E a ciência cristã, e juntamente
uma ciência cristã, vem os mormonismo, que fala que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Então, vamos repreender isso, esses reencarnacionistas que negam a queda. Vamos repreender, né, a ciência cristã e os mormonismo. A ciência cristã nega a existência do pecado, fala que é coisa da cabeça do homem, e os mormonismo, né, fala que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. E com isso, encerrando com um perigo. Vamos filtrar isso. O hedonismo ensina o quê? Se te dá prazer, que do grego é prazer, se te dá prazer, vai fundo. É o prazer e a fuga da dor. O certo é perguntar, isto é correto? Mas a pergunta que se faz para esses grupos de pessoas hedonistas é: te dá prazer? Então vai fundo. Aí uma desculpa como ser humano é o fogo da juventude. Todo mundo faz, se todo mundo faz, então você pode fazer também. É o pensamento hedonista. O que é natural e o que é belo, e o que é belo é direito. E alguns ainda falam que é o ambiente que convive. Ele mora no bairro tal, e certa... Não, queridos. O mal já está no homem. Como diz Romanos 3, o mal já está dentro do homem. Então, precisamos combater todas essas heresias e entendermos que foi o pecado que corrompeu a natureza humana e ainda continua corrompendo até hoje. Mas se nós cremos no poder do sangue do Senhor Jesus, em seu nome, nós vamos alcançar o perdão. Amém.